Algumas pessoas viram pra você e falam que você tem que memorizar a coisa X e memorizar a coisa Y e você tem que memorizar tudo. Existem outras pessoas que viram pra você e falam, não, cara, você não tem que memorizar, você tem que entender a parada, você tem que entender como que funciona isso, você tem que deduzir aquilo. E aí a pergunta é, quem tá certo? O certo é você começar a memorizar mais ou o certo é você sair entendendo tudo? E aí a resposta pode ser nenhum dos dois. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, que eu vou te ensinar absolutamente tudo o que eu sei sobre aprendizagem e como estudar e aprender melhor. Pra gente começar com esse discurso, se é melhor memorizar ou se é melhor entender, o que eu tenho que fazer, a primeira coisa que você tem que entender é entender sobre uma coisa chamada faculdades intelectuais. E aí, o que são essas faculdades intelectuais? É basicamente como que funciona o teu processo total do pensamento, que é o que, entre outras palavras, algumas pessoas chamam de inteligência. Existem 3 faculdades intelectuais. A gente tem o processo de memorizar e lembrar, uma outra que é raciocinar e uma última que é a criatividade, que é a parte de criar. Só que muitas pessoas têm dificuldade de saber o que cada uma delas é. Bom, a primeira, que é lembrar, que significa que você faz o processo de memorização e depois você recupera essa informação, é exatamente como o termo explica. Ou seja, você tem os estímulos que acontecem do lado de fora, esses estímulos você guarda essas informações e guardando essas informações você traz elas de volta e isso significa memorizar e relembrar uma informação. Já em compensação, o processo de raciocínio, ele é um processo que está mais vinculado a essa ideia de entendimento, de construção do pensamento, porque na verdade o raciocínio nada mais é do que pegar memórias, recapitulá-las e uni-las. Então quando você pega essas informações que você já tem e você consegue conectar essas duas informações criando deduções a partir delas, isso a gente chama de raciocínio. Só que esse raciocínio já pode ter sido feito antes. Quando ele se faz pela primeira vez, é o que a gente dá o nome então de criatividade. Eu sei que tem muita gente que discorre muito sobre o que é criatividade, mas sobre um processo simples da faculdade mental, criar nada mais é do que você pegar um certo raciocínio e conectá-lo pela primeira vez. Eu sei que esse raciocínio pode já ter sido feito por outras pessoas. E aí você vira e fala, mas se já foi feito por outras pessoas, isso ainda assim é criatividade? E a resposta é, para você é. Para você, criar é um processo onde você teve aquele pensamento pela primeira vez. É importante que você saiba o seguinte, existe uma hierarquia nessas faculdades mentais. Começa tudo com a memória, depois da memória a gente tem um processo de raciocínio e depois do processo de raciocínio a gente tem um processo da criatividade. Não existe raciocínio sem memória, porque afinal raciocínio é conexão entre memórias. E não existe criatividade sem raciocínio, porque criatividade são raciocínios que são feitos inicialmente pela primeira vez. E aí eu tô falando isso pra você porque a primeira coisa que você tem que entender é que memorização ela é extremamente essencial no processo do desenvolvimento da inteligência. E ele é extremamente importante porque quem tem mais memórias consegue raciocinar melhor. E quando você consegue raciocinar melhor, você tem mais processos criativos. Então, naturalmente, você vai aumentando uma coisa que a gente chama de hierarquia do nível do pensamento. Você começa com habilidades mais básicas de memorizar, lembrar e aplicar. Isso faz conexões e então você consegue avaliar e julgar até que você chega no nível mais alto da hierarquia, que pode ser denominada pela taxonomia de Bloom, que é a parte do criar. Exatamente por conta disso, é praticamente impossível que você consiga desenvolver só o entender e essas pessoas que ficam falando pra você que você tem que entender tudo sem ter memórias. Para você conseguir entender mais coisas, você precisa memorizar mais coisas. E essas memorizações dessas coisas vão fazer naturalmente com que os seus processos de raciocínio e suas criatividades melhorem. Então, não existe entendimento sem memória. E para deixar mais claro ainda essa ideia, eu quero que você entenda o seguinte. O natural é que a partir do momento que você vai tendo o mesmo pensamento, esse pensamento ele vai se tornando algo mais natural para ti. Você vai reforçando aquele pensamento, então você vai conseguindo resgatar aquele processo de uma forma mais fácil. Tanto é verdade que quando você alcança um nível da hierarquia do pensamento, aquela informação, ela tende a dar um downgrade aos poucos, de tal forma que ela vai ficando mais fácil e você vai conseguindo gastar menos energia. Como assim? É assim, você tem um processo criativo pela primeira vez. A partir do momento que você tem um segundo processo criativo e você resgata aquela informação, isso que se você fizer um processo chamado revisão espaçada, que é conseguir relembrar dessa informação de forma espaçada ao longo do tempo, você consegue fazer com que aquela informação que para você, primeiro, foi muito desgastante, gastou muita energia, se transformasse numa coisa um pouco mais fácil, porque agora você precisa só
raciocinar de novo como que você fez para chegar naquela brilhante conclusão. Depois que você faz com que isso aconteça várias e várias e várias vezes, esse processo de pensamento, que para você agora é um raciocínio, a partir do momento que você repete ele várias vezes, você consegue fazer com que agora você traga ele por simples fato de você lembrar daquele processo. Ou seja, aquele raciocínio ele já foi tão bem estabelecido dentro da sua cabeça que agora você consegue fazer com que aquela informação se transforme simplesmente num processo memorizado. E quem consegue fazer com que aquele processo se transforme numa coisa somente memorizada, gasta pouca energia para relembrar sobre aquilo. E aí, pensa o seguinte, o teu desenvolvimento das suas faculdades intelectuais demandam energia. Se você consegue fazer com que coisas mais complexas sejam resgatadas pela sua mente com pouco gasto energético, você consegue alcançar coisas muito mais brilhantes ao longo do tempo. Então, é extremamente importante que você entenda que sim, esse processo de entendimento, ele é um processo extremamente importante, mas esse processo de entendimento, ele depende das memorizações. E a partir do momento que você vai repetindo esse processo de entendimento, as suas memórias elas vão ficando mais bem estabelecidas. E ficando mais bem estabelecidas, você consegue alcançar coisas bem maiores pelo simples fato das suas memórias serem mais rebuscadas sobre aquela área do conhecimento que você tem. Então é extremamente importante você entender que essa lógica que existe entre memorização e entendimento, ela é uma dependente da outra. Então se você tem algum professor, algum mentor que virou e falou, não, você tem que memorizar, 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 flashcards, 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 essa pessoa, ela tá tirando de ti uma das partes mais importantes, que é você discorrer sobre o pensamento que existe por trás daquelas memórias. Ao mesmo tempo, aquele professor, aquele mentor que vira pra você e fala somente assim, você tem que entender, 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 memorizar você não precisa, porque se você entender, você consegue deduzir aquelas coisas, ele tá tirando de você a possibilidade de você conseguir alcançar memórias mais elevadas. E essas memórias mais elevadas é que vão fazer com que o teu raciocínio chegue em lugares mais longe, porque aquelas coisas que eram mais elaboradas, agora estão mais tranquilas pra ti. Então eu quero que você entenda o seguinte, não é só sobre memorizar, não é só sobre entender. É sobre entender que existe uma correlação dupla entre as duas. Você memoriza e por isso você entende, e você entende o que você memorizou. E se você quiser saber como que se aprende mais e melhor, como que se estuda melhor, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te contar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.